contra as drogas, não sei o que e tal. E aí saiu uma notícia em off de que ele dava um tapa na Dá uma Pantera. monarcada. Dava uma monarcada. E aí perguntaram isso pra ele, acho que na revista Life, eu não lembro. Ô, Bill Clinton, e maconha, meu? Olha, tudo que eu tenho a dizer é que nunca infringi nenhuma lei estadual. Aí que tá, lei estadual. Olha, Que olha, estado olha. que tava. Exatamente, olha o contexto que tem Bonita essa afirmação. mentira, né? Bem feita, né, cara? Não à toa que é o Bill Clinton. Ali na hora, né, você desenrolar uma dessa, né, cara? É. Nunca infringi nenhuma lei estadual. Cara, se você tá num estado, você não pode fumar. Se você tá num estado e fumou naquele estado que pode, você tá na lei. Então, olha só, ele não falou que nunca fumou maconha. Sim. Ele falou que nunca quebrou nenhuma lei estadual. É a mesma coisa. Tô bonita? Olha, esse vestido é muito bonito, né, cara? O vestido dele tem um caimento lindo. É. Você não, aí essa parte eu não falo. Mas isso é uma técnica que você vai aprendendo com muitos anos de treino. Sim. Tanto quanto a mentira. A mentira, os grandes mentirosos que eu conheço, muitos mentirosos, eles vão aprendendo. Quando uma criança, por exemplo, ela mente pra caramba. Por quê? Ela não sabe das consequências ainda da mentira, né? A criança tem aquele mito, né? A criança mente mais que o adulto. Não, a criança mente pior. Mente mesma quantidade, só que ela mente mal. A gente, que é adulto, mente bem, que a gente já entendeu o jogo social, sabe, das jogadinhas e tal. A criança não tem filtro. Cara, uma vez no aniversário, olha que loucura. A minha mãe é fogo, né? A minha mãe não gostava de um primo meu, que ele era meio porra louca e tal. E ela falou assim, nossa, aquele seu primo, ele tem pacto com o demônio, ele ouve rock, olha as ideias. E um dia no aniversário, eu não lembro o que ele tava enchendo o saco da molecada, ele era mais velho. Ele pegou, acho que o bexigão e tal. E eu chorando falei, vem que a minha mãe, no meio de todo mundo, vem que a minha mãe falou que você tem parte com o demônio. E tipo, todas as tias na festa ali e tal. Aí minha mãe fez o quê? Como boa adulta? Eu nunca falei isso. Você tá ficando louco, Vitor. Você tá assistindo muito desenho. Ele jogou a culpa nos Ele assiste desenhos. Batman, o Batman tem chifre. Acho que é isso que ele tá pensando. E a criança não tem filtro, né? A criança vai lá e na lata, né? Sobre mentiras, coisas mais simples assim, por exemplo, a gente tá no estúdio que é ar-condicionado e tal. Show. Se eu cruzar os braços ou as pernas, isso é um indicativo. Vamos supor que a gente tá 25 graus na Suíça, sem problema, Show. atmosfera linda. Porque a gente vê muita coisa esotérica ou livros simples que falam isso. Você não quer ouvir o que eu estou falando. Por exemplo, o Lorde, há uns 2 minutos atrás, você estava falando, ele estava com o braço cruzado, mas tem um Tá ar-condicionado. me coçando. Então Sim. você Contexto. tá com urticária. Mas assim, dá para levar a sério? Isso é uma linguagem tipo de almanaque, assim, que Cara, ninguém pode levar a sério. Expressões mínimas. Você vai falar para mim, guru, teu podcast é ruim, aí eu já... Fechou o braço. Cara, vamos lá. Primeiro, eu faço questão de falar isso em qualquer lugar. Isso que eu vou falar agora é horrível para vender curso. Tanto é que muita gente que vende curso de linguagem corporal me odeia, mas a frase é: não existe sinal da mentira. Não existe um único sinal que automaticamente traduza. Fulano mentiu porque ele fez aquilo. Não existe. É bem complexo. O que existe é uma análise de clusters. Cluster é um conjunto de sinais que tem um valor. Eu vou ter um cluster positivo e um cluster negativo. Se eu tiver um material de 10 minutos, um cara sendo interrogado por 10 minutos, em 10 minutos ele apresentou, sei lá, 35 clusters negativos, eu falo com 100% de comportamento desonesto. Ele apresentou aqui e tal. E isso eu vou analisar o contexto, como você bem falou, cara, você tem um ar-condicionado. Quer ver um negócio? A pessoa hesitou antes de falar. Sim. Eu hesito o tempo. Nossa, A pessoa tá eu gaguejo mentindo? o tempo inteiro. E quem tem gagueira? Sim. Entendeu? E a pessoa que gagueja? Mas é o tempo todo, né? É Tempo diferente, todo. porque às vezes você tá, sei lá, você vai dar uma entrevista no Danilo Gentili. Você pode ficar um pouco mais nervoso Sim. do que dar uma entrevista Vai para um ficar. canal do YouTube de um inscrito. Aí você vai começar a falar, ninguém tá vendo mesmo, tiriri, tororó. É normal. Mas o Lorde, ele tem a característica de sempre, então isso não entraria comum. Isso entra como linha de base dele. Mas olha que interessante. Você já viu, toda vez que eu vou passar um cartão, a fulana pergunta: Nossa. crédito ou débito? Eu demoro para responder essa Nota pergunta. Fiscal Paulista é 3 minutos para responder. Também demoro. Agora, fala pra ele tocar 15 músicas clássicas sem ler a partitura. Ele toca. Não, mas
Mas então, Mas aí também tem a memória motor, tem muita coisa aí. é outra memória, É. outro tipo de memória. Essa memória de respostas óbvias, que se eu te perguntar agora, nota fiscal paulista, o que você fala? Ah, não. Já falou. O vinheteiro demoraria 30 segundos. Não faz estou sentido. brincando. Então, pra mim, essa pergunta nem faz Ele, sentido. Eu só quero ir embora logo. ele anula. O que é isso? Assim, se você fosse fazer um estudo, a pessoa anula as respostas óbvias, que são respostas absolutamente recorrentes. Vamos lá. Nota Ó, fiscal, você quer, não quer? Vai falar que eu sou retardado. Não, vamos lá. Pode falar, ia ser bom. Primeiro, eu não sou psicólogo, então, psicólogos que estiverem assistindo, a minha análise é totalmente inferior à de vocês. Eu vou falar com base nos estudos correlacionados que eu tenho. Você já teve algum problema? Você já teve algum diagnóstico seu psicológico? Que eu saiba, não. Fui no psiquiatra uma vez, foi o dinheiro mais mal gasto da minha mãe me fez ir no psiquiatra. Quantos anos Quando você eu tava louco. Não, foi uns 2 anos atrás. Que eu tava dormindo mal. Aí o cara me levou 400 conto, aquele filho da puta. Xinga, Eu não me não. esqueci, não, viu? Eu não vou falar teu nome. Aí depois tive que ir lá de novo, depois que eu fiz a polissonografia, eu fui lá de novo, me levou mais 400. Aquele filho de uma quenga. Você ainda vai me devolver esse dinheiro aí de alguma outra forma. Ó, o que é isso? É verdade essa história, ele não tá zoando, não. Cara, vamos lá. Calma. Fala. Como que é o seu ouvido absoluto? Eu não tenho ouvido. Não tem ouvido absoluto? Não. Beleza. Você toca só um instrumento musical? Direito, Não, ele toca só Não, vários. mas tem ele facilidade toca- pra tocar qualquer coisa. outros mais ou menos. Mas consegue, se você pegar um... Como que é aquele lá que bate, cara? Toca. Bateria, xilofone, bateria. Então, o que pode ser, ok? Pode ser que você tenha um desenvolvimento motor muito maior no seu cérebro, anatomicamente falando, do que uma região voltada para memórias de longo prazo, entendeu? Pelo contrário, as suas memórias de longo prazo, as suas memórias motoras, elas podem ser mais intrínsecas do que o seu sistema operacional de memória rápido. Parece que o cérebro do cara é o computador, né? Sistema operacional de memória rápido. Mas, por exemplo, memória de curto prazo. A senha do nosso prato aqui do sushi fica na fila aí. A senha é 537, beleza, 537. Vai ficar um tempo, eu vou esquecer, porque depois que eu peguei o prato, acabou, é curto prazo, ela tem aquela função específica. É a RAM. Isso. Talvez você tenha um problema assim, uma dificuldade, uma variação ali na sua interpretação social, ok? Por que eu falo isso? Porque o cérebro, ele, de certa forma, ele é finito em alguns recursos. Então, se eu tenho uma parte mais forte, em teoria, né, o cérebro ele consegue fazer coisas de qualquer forma, mas se eu tenho muita facilidade para uma área, por exemplo, execução musical, se eu tenho uma facilidade motora muito grande, se eu consigo encontrar padrões musicais, eu posso acabar ficando defasado em outras áreas. Você consegue entender? Gasta, então o cérebro gasta. Em teoria. A turma diz que o cérebro é infinito, então é uma mentira O isso. cérebro ele é infinitamente adaptável. Por exemplo, Adaptável. se você perder um membro. Você já ouviu falar na síndrome da dor no membro fantasma? Você sente o... Sempre que você sente, o cara não tem, não existe uma ligação no sistema periférico, tá sentindo. E com o tempo, o cara começa, por exemplo, sentir nesse braço e irradiar para esse que não existe. Isso chama-se neuroplasticidade. As suas conexões cerebrais, elas vão se moldando, vão se adaptando, é comum. Então, o cérebro ele é infinitamente adaptável, né? Ele consegue se adaptar a N situações diferentes. Agora, o cérebro ele é finito, ele tem uma quantidade de recursos que ele vai gastar. Okay? A gente vai gastar diariamente. O cérebro, pensa assim, ele é a máquina que mais trabalha na empresa. Ele vai ter uma quantidade limitada, por isso que a gente tem atalhos. Quais são os atalhos? Os pré-conceitos, não preconceito. Pré-conceito. Quer ver um pré-conceito? Um pré-conceito nosso. Olhar para os dois lados e atravessar a rua. Você tem uma pré-concepção de que se você não fizer isso, pode ser que você seja atropelado. Então é um facilitador. Você não vai chegar toda santa vez, parar na beirada da guia e fazer assim, caramba, será que eu posso ser assaltado? Acho melhor olhar para um lado, agora acho melhor olhar para o outro. Não, você vai simplesmente olhar para um lado para o outro, porque é um pré-conceito, uma pré-concepção. E aí que é engraçado, olha como uma pré-concepção simples, ela pode evoluir para outras coisas mais pesadas. Assim, que pode acabar gerando até uma discriminação. Vamos supor que você foi assaltado quando você era mais novo. E aí você guardou na memória aquele momento, porque tudo que tem emoção forte registra a memória muito pesada. Então na hora que você foi assaltado, o cara gritou, deu um tapa na tua cara, você ficou em choque.